Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, nossa aula hoje será um pouquinho diferente da que nós estamos acostumados. Nós não vamos ter aula hoje pelo Google Meet, pelo menos não comigo. Ok? Mas essa aula é tão importante quanto as outras que vocês irão assistir. É isso, então o nosso conteúdo de hoje é verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vamos dar continuidade a esse conteúdo, nós já começamos a explorá-lo. É isso, e hoje nós vamos prosseguir com ele para retirar possíveis dúvidas e aplicarmos mais esse conteúdo. Então, o que é um verbo de ligação? Ok? Nós sabemos que verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas e o que é um verbo de ligação, professora? O verbo de ligação, pessoal, é aquele que vai indicar o estado, ok? Nós temos ação, estado, fenômeno da natureza, então é aquele que indica estado. Então, os verbos de ligação, eles também são chamados de verbos copulativos, e eles têm a função de ligar o sujeito às suas características. Então, essa característica do sujeito é chamada como predicativo do sujeito. Professora, o que é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica ou sofre uma ação verbal e de quem é declarada alguma coisa. Ok? Então, ele se distingue, o verbo de ligação, ele se distingue dos verbos intransitivos e transitivos, no caso dos verbos que indicam ação, na medida em que se expressam uma ação praticada ou uma ação sofrida. No entanto, vocês vão ver que tem verbos que usualmente nós utilizamos como um verbo de ação, mas dependendo do enunciado, ele vai funcionar também como um verbo de ligação. Então, os principais verbos de ligação que nós temos conhecimento dentro da nossa língua, os principais são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Observem atentamente que o verbo ficar, tornar, andar, virar, continuar e viver, eles também podem funcionar como um verbo que indica ação. Ok? Então, é importante ficarmos atentos ao enunciado, observarmos direitinho aí a estrutura de uma frase para sabermos se tem verbos de ligação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, ok? Então, nós temos aqui o homem é alto, a porta está quebrada, Jurandir permanece calado, Sara anda triste. Então, observem aí atentamente, então, quais são os verbos desses enunciados. Então, nós temos o verbo é, o verbo estar, o verbo permanece e a forma verbal anda. Observem que nós temos aí essas formas verbais. E fiquem atentos também, porque essa forma verbal que aparece aí nesses enunciados, elas têm a função aí de ligar o sujeito a uma característica dele. Então, olha só, o homem alto, ok? Alto é uma característica do termo homem. A porta quebrada, observem, é o estado como se encontra a porta. Jurandir permanece como? Calado. Percebam isso atentamente. Então, qual é a função do verbo de ligação? É ligar o sujeito, ok? É ligar o sujeito. A função dele é ligar o sujeito a uma característica que lhe é atribuída, ok? Então, Sara anda triste, ok? Então, o verbo que faz essa ligação entre o sujeito e seu predicativo, ou seja, sua qualidade ou característica, é chamada de verbo de ligação. Então, perceba, homem alto, porta quebrada, Jurandir calado, Sara triste. Percebam aí que esses verbos de ligação têm apenas essa função. Eles só servem para isso mesmo, né, gente? O verbo de ligação é para ligar
o sujeito ao seu predicativo. Então, ele vai ficar entre os dois como se fosse uma ponte. Então, ele vai estabelecer aí uma ligação entre o sujeito e o seu predicativo, ok? Sujeito porta, predicativo quebrada, sujeito Jurandir, predicativo calado, sujeito Sara, predicativo triste, ok? Então, percebam isso atentamente. Então, é assim que vocês conseguem identificar o verbo de ligação. Geralmente, ele vai ficar entre o sujeito e sua característica, ok? Então, alguns verbos funcionam como verbo de ligação e verbo de ação. Então, nós temos aqui alguns exemplos, ok? Em que foi colocado uma mesma forma verbal ocupando funções diferentes. Então, nós temos aí, ó, eu andava triste. Observem aí atentamente que esse verbo aí, o verbo andava, no primeiro enunciado, o verbo andava está ligando aí o termo eu à sua característica que é triste, ao seu estado que é triste. Já com relação à forma verbal andava, nessa segunda frase aqui que vocês têm, observem que tem aí, eu andava até a praia. Então, isso indica um movimento, indica uma ação praticada, ok? Então, como nós não temos uma característica desse sujeito, aí nós não temos uma característica, nós temos até a praia, é um lugar. Então, nessa segunda frase, o verbo andava funciona, a forma verbal andava funciona como um verbo de ação e não como um verbo de ligação. Assim como também acontece com relação a esse segundo exemplo. O homem permanece inquieto, ok? Então, percebam que inquieto é um estado do termo homem, o estado do sujeito. Então, está sendo ligado aí por um verbo de ligação. Com relação ao o homem permanece em casa, percebam que isso aí é uma ação, é alguma coisa que é praticada por esse sujeito, ok? E em casa é um adjunto adverbial e não uma característica do sujeito. Então, Suzana vive calada, ok? Então, percebam aí que vive calada, o vive está estabelecendo uma ligação entre Suzana e o seu estado de espírito, que é estar calada. Já com relação a Suzana, vive em São Paulo, observem que é diferente. Então, esse verbo não está ligando o sujeito a uma característica que lhe é atribuída. Ok? Então, nós temos aqui, nesse próximo slide, né, os principais verbos de ligação que nós temos na língua portuguesa. Então, é ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar. Nós vimos também que tem o tornar-se, ok? Então, temos alguns exemplos aí para vocês. Então, o carro é novo, João está feliz, Joyce parece cansada, a moça parece aflita, Nicole ficou triste, Diana continua feliz, Cláudia anda nervosa. Então, percebam aí que todos esses verbos de ligação que aparecem nesses enunciados, eles estão ligando o sujeito a uma característica que lhe é atribuída. Ok? Qualquer dúvida é só me enviar uma mensagem, tá bom? Então, o verbo de ligação, pessoal, como já foi mencionado para vocês, o verbo de ligação ele possui como função sintática ligar o sujeito ao seu predicativo, ok? Funciona somente para isso dentro da nossa língua. Então, professora, o que é um predicativo do sujeito? Então, pessoal, o predicativo do sujeito é uma característica ou uma qualidade que é atribuída ao sujeito. Então, observem aí. Paulo parece estressado. Então, qual é a característica de Paulo dentro desse enunciado? Então, Paulo estressado. Então, estressado aqui vai ser o predicativo do sujeito. Ok? Então, observem isso atentamente. Paulo vai ser predicativo. Paulo vai ter como predicativo o termo estressado, ok? Porque é uma característica que lhe é
atribuída. Com relação a Lucas é estudioso, o predicativo aí é estudioso. Por quê? Porque é uma característica que é atribuída a Lucas. Então, percebam isso atentamente. Então, o que é predicativo do sujeito? É aquele termo na frase que se refere ao sujeito, que caracteriza o sujeito, que atribui uma qualidade ao sujeito e está sendo separado pelo sujeito aí e ligado também por um verbo de ligação. Ok? Então, Paulo parece estressado, nós temos o sujeito. Aqui nós temos o sujeito. Em seguida, o sujeito, em seguida um verbo de ligação e por último nós temos um predicativo do sujeito. Então é importante que vocês fiquem atentos a isso. Ciente disso, não é isso? Vamos praticar isso. Então nós temos aqui, nós vamos praticar através do sistema arbóreo. Professor, o que é sistema arbóreo? Vocês vão perceber aí agora o que é o sistema arbóreo. Vou mostrar para vocês. Então, o que é que a gente faz? A gente pega aqui, ó, nós temos aqui um sujeito, então a gente coloca aqui o nome sujeito, ok? Se nós temos um sujeito, nós também temos um predicado, ok? Então, qual é o predicado dessa frase? Então, o predicado é estava chateada. Lembrem-se que o predicado, ele é formado pelo verbo e seus complementos, ok? Assim como o adjunto adverbial ou o predicativo do sujeito ou do objeto, caso tenha, ok? Então, prestem aí atenção que aqui dentro desse predicado nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, ok? Então, prestem atenção, retomando. Dentro desse enunciado, nós temos um sujeito. Nós temos o sujeito formado pelo nome Ruth, que é um sujeito simples, não é isso? E nós temos aqui estava chateada, que é o predicado, ok? E dentro desse predicado, nós temos o quê? Nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Isso é sistema arbóreo, ok? Então, é você analisar o enunciado dizendo o que tem nele como elemento estrutural, ok? Com relação aqui a essa outra frase, nós iremos analisar também juntos pelo sistema arbóreo. Então, nós temos aqui o sujeito, ok? Aqui nós temos o sujeito, e esse sujeito, ele é formado pelo quê? Por um artigo, como vocês estão vendo, não é isso? Só que dentro da nossa análise, nós vamos colocar ele como determinante. Então, vou botar aqui determinante, mais um núcleo do sujeito, que é o termo homens, ok? Com relação agora aqui, trocar aqui de cor. Com relação ao predicado, nós temos aqui, ficaram desajeitados. Então, nós temos aqui um predicado, ok? E esse predicado, ele é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, ok? Então, percebam que o predicativo do sujeito se refere ao sujeito aqui, ok? Então, precisa concordar com o sujeito em gênero e em número, ok? E esse verbo aqui, ó, verbo de ligação, ele estabelece aí uma ponte. Ele é uma ponte, ele liga o homem, os homens, ao termo desajeitados. Então, estabelece aí essa ligação. Então, esse é o conteúdo de vocês da aula de hoje. Então, fiquem atentos à atividade que será passada para vocês. Então, o que é verbo de ligação? É aquele verbo que liga o sujeito a um predicativo, o sujeito a uma característica que ele é atribuída, ok? Então, nós temos verbos de ligação que são somente verbos de ligação e nós temos verbos de ligação que também podem exercer verbo
que podem exercer função de verbo de ação. Então, depende muito do enunciado, vocês precisam ler atentamente o enunciado para poder compreendê-lo, ok? Então, até a próxima aula, turma.